Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós estamos há alguns cultos já estudando o livro de Atos, meditando culto após culto, capítulo após capítulo no livro de Atos. Porque entendemos aqui ser um momento bem importante, onde ele conta a trajetória da igreja primitiva, aquilo que é a essência que eu e você precisamos viver como igreja, como cristão. Então, no livro de Atos, nós vamos ver os primeiros passos dos discípulos, daqueles que foram testemunhas de Cristo. Mas mais do que ver e ouvir histórias, meu querido, nós temos a oportunidade de aprender através de forma prática o que esses homens viveram. E isso, além de ser um incentivo e além de nos trazer aprendizado, precisa direcionar a nossa conduta como cristão. Então é por isso que nós temos investido tempo estudando o livro de Atos. Eu te convido, meu querido, a ler o livro de Atos na sequência do seu dia a dia, na rotina dos seus dias, para que você já venha preparado, sabendo o que nós vamos falar, para que juntos possamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença, você não vai ficar perdido, talvez, quando a gente começar a ler aqui. Então fica esse convite. Atos capítulo 12, nós vamos ler todos os versículos. Então se prepare, acompanha comigo, traga a sua Bíblia, meu querido, leia a sua Bíblia, isso é muito importante. Atos 12, capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, o entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, olhou e despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saía o seguindo, não sabendo o que era real ou se fazia por meio do anjo, mas antes aquilo lhe parecia uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saíram e enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e ali oravam. Quando ele bateu a porta, veio uma criada chamada Rode, ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar Pedro, que ele estava no portão. Então eles disseram: Eis, está louca. Ele, porém, persistia em afirmar que assim era ele. Então disseram: o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou como o Senhor tinha lhe tirado da prisão, e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, esses em comum acordo se apresentaram a ele. E depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra. E o povo clamava: É a voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu,
por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Pai, obrigado pela sua palavra, fala conosco nessa noite. Queremos ser edificados, ministrados pela verdade do teu reino, que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, guias de nossos caminhos, de forma clara, através do teu Espírito, possa nos conduzir. Sobre cada mente, sobre cada coração aqui, Pai. Tu conhece a realidade dos seus filhos, sabe o que cada um aqui está passando. E de forma, Pai, personalizada, assim o Senhor os guie, os direcione em direção ao alvo que é Cristo. Que possamos glorificar o teu nome através dessa palavra e ao final de tudo quanto o Senhor fizer em nós nessa noite, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Querido, nós vemos aqui então um capítulo cheio de histórias, cheio de coisas muito interessantes. Nós vamos meditar nelas aqui nessa noite, a começar então, quando nós vemos o que a igreja estava passando. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a realidade da igreja primitiva e aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Nós vemos aqui então Herodes, esse não é o mesmo Herodes de Jesus, esse aqui é um sobrinho daquele que mandou crucificar a Jesus. Nós vemos aqui então Agripa, também chamado de Herodes Agripa. Esse homem então, ele comandava aquela região, ele tinha esse direcionamento do Império Romano e comandava aquela região. E ele começou então uma perseguição à igreja, ele começou uma perseguição àqueles homens que estavam ali pregando a Cristo, porque aqui a igreja já tinha começado a ganhar forma. Muitas pessoas estavam cansadas do judaísmo, muitas pessoas estavam cansadas dos falsos deuses, dos romanos, dos gregos, e começaram a ter um encontro com Jesus. Quando você lê os capítulos anteriores, você vê sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. Isso respaldava, então, o poder e a glória de Deus, e isso movia as pessoas a se interessarem por aquilo que os discípulos, os apóstolos estavam pregando. E o Espírito Santo estava atuando sobre essas vidas ao ponto de elas, então, decidirem caminhar com Cristo. E isso incomodava os judeus, isso incomodava aqueles que seguiam a lei. Os mesmos homens religiosos que acusaram Jesus, os mesmos homens que mandaram prender e matar Jesus, aqui ainda também estavam revoltados, ainda estavam preocupados, ainda estavam sem entender o que era esse movimento da igreja primitiva, sem entender o que os discípulos estavam fazendo. Então, cheios de ódio, eles buscam que essas pessoas tivessem que ser perseguidas. Herodes, buscando aclamação popular, querendo fazer uma média com essas pessoas, viu que quando ele perseguia, isso era algo favorável para os judeus. Então ele começa a intensificar essa perseguição. O texto vai mostrar que Tiago, irmão de Judeu, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a ser considerado um mártir, porque ele morreu a uma espadada, ele morreu ao fio da espada, é isso que a palavra nos conta. Esse mesmo Tiago é aquele que lá em Mateus, capítulo 20, versículo 22 e 23, vai dizer junto do seu irmão a Jesus, que queria então poder ter um lugar de honra, que queria ter um lugar ali junto de Cristo. E Cristo diz: ei, vocês não sabem o que estão pedindo. Se vocês me pedirem isso, então vocês vão ter que beber do mesmo cálice que eu bebi e serão batizados da mesma forma que eu fui batizado. Na morte de Tiago se cumpre então uma palavra profética que Jesus declarou a eles. Quando Jesus fala isso lá em Mateus 20, versículo 20 e 23, ele está falando que aquele que buscasse, 22 a 23, aquele que buscasse então viver como Cristo, viver da forma que Cristo vivia, poderia também morrer e sofrer como Cristo sofreu. E é isso que a gente vê através da vida dos apóstolos. Quando você vai estudar como cada um dos apóstolos morreu, você vai ver que eles sofreram como Cristo também tinha sofrido. E aqui nós vemos de forma clara, então, isso acontecendo quando Tiago passa a ser condenado por Herodes Agripa ali e tem sua vida ceifada.
Aqui nós vemos, meu querido, a igreja nesse momento de perseguição, nesse momento de opressão. Ela tinha tudo para parar, ela tinha tudo para desistir. Mas o que ela fez? Ela tomou forças em Cristo e continuou. E a cada vez que a igreja era perseguida, a cada momento que o governo ali, através dos romanos, tentava sufocar a igreja, era um momento de maior expansão da igreja. Porque o trabalho estava baseado não naqueles homens, mas sim na glória de Deus, mas sim naquilo que Deus queria fazer através daquelas vidas. E quanto mais então havia essa perseguição, mais pessoas entendiam que Cristo era o caminho, que Cristo era a verdade, e mais pessoas se ajuntavam a esses homens. Nós vemos aqui então Tiago sendo o primeiro mártir e sendo o primeiro a perder a sua vida por amor a Cristo, por reconhecer quem Cristo era. E quando nós olhamos para um texto como esse, isso tem que mexer conosco e nos fazer parar para pensar se de fato nós temos vivido, estamos vivendo e dispostos a seguir o mesmo caminho de Cristo. Porque quando Cristo veio lhe oferecer a salvação, Ele não veio lhe oferecer, meu querido, somente bênçãos, mas sim uma vida semelhante a dele, através de renúncia, através de perseguição, através de traição. O problema é que as pessoas esperam em Cristo, no Cristo que muitas vezes elas conhecem, pelo pouco que buscam, pelo pouco que ouvem, o Cristo gênio da lâmpada, que tem a obrigação de atender os seus favores. Mas o Cristo verdadeiro, ele veio nos mostrar que a vida não é aqui, mas ele vem nos mostrar um reino eterno. E ele vem nos mostrar uma vida, uma esperança da salvação, da vida eterna. É lógico que ele vai nos cuidar, é lógico que ele vai nos abençoar, é lógico, meu querido, que Deus vai agir em favor de nossas vidas. Mas também nós teremos momentos de aflições, nós teremos momentos de perseguições, nós teremos momentos de traições, nós teremos momentos adversos em nossas vidas. E o problema, quando nós não conhecemos o verdadeiro Cristo, quando esses momentos adversos chegam, nós pensamos que é o fim de tudo. Nós pensamos que é o fim de todas as coisas, perdemos a nossa esperança, perdemos a nossa fé. E o exemplo da igreja primitiva está aqui. Quando tudo parecia perdido, é então que eles continuavam, é então que eles lutavam, é então que a graça de Deus e o favor de Deus vinha sobre a vida deles. Quando eu e você, meu querido, estamos diante de cenários adversos, são nessas horas que nós podemos ver a mão e a graça de Deus, o favor de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos estar dispostos a viver como Cristo viveu. Estar dispostos a perder tudo por Cristo, como cantamos naquela canção do início. Estar dispostos, meu querido, a, se de fato perdermos nossas vidas, mas reconhecendo Cristo como sendo o fundamento principal, sendo o nosso alvo de vida, sendo aquilo que nos impulsiona a viver todos os dias. E então nós vemos Tiago perdendo sua vida e Pedro sendo preso. Pedro sendo colocado no cárcere, na prisão. O plano já estava traçado, Pedro iria perder a sua vida. Pedro, ele era a representatividade da igreja, por ser ali um dos apóstolos que mais aparece no cenário bíblico. Não que os outros não estivessem atuando, os outros também estavam atuando, mas Pedro, ele aparece um pouquinho mais nos relatos bíblicos. Então Pedro, ele tinha uma representatividade. Herodes, entendendo isso, vai e prende ele e pretende acabar com sua vida. Pedro ficou numa prisão e ali nós lemos do texto, aonde ele é colocado sobre um forte esquema de segurança. O Império Romano, o governo romano tinha esse tipo de ação, aonde eles deixavam então turnos de soldados para que eles não dormissem. Eles já dividiam então em 4 turnos para que não houvesse risco do soldado dormir. E assim eles prendiam esses homens. O texto vai dizer que Pedro estava preso ao meio de 2 soldados. Pedro então ali era considerado um preso de alta periculosidade, um preso valioso.
Tamanho era o esquema de segurança que eles tinham feito para que Pedro pudesse ser condenado e perder a sua vida. Mas aí, meu querido, nós vemos um momento de grande expressão do poder e da soberania de Deus. Quando Pedro está encarcerado, e o texto vai nos dizer que uma grande luz vem sobre a prisão. Aquilo fala da glória de Deus vindo sobre aquele lugar. Um anjo, então, comissionado por Deus, vem, liberta Pedro de uma forma miraculosa, um grande milagre, uma grande ação sobrenatural acontecendo. Pedro experimentando ali uma grande experiência com o poder de Deus, aonde aquele homem então sai da prisão sem que um soldado fosse acordado, sem que nenhuma retaliação acontecesse. Diante de um forte esquema de segurança, Pedro sai como se aquele lugar estivesse vazio. As cadeias soltam de suas mãos, o portão abre, algo sobrenatural acontece. Mais um respaldo para a igreja daqueles dias, mais uma forma de Deus mostrar quem ele era aquelas pessoas. Mais uma forma de demonstrar e de valorizar aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós pensamos, por que nós não vemos tantos milagres assim? Por que nós não vemos essa sobrenaturalidade em nosso meio nos dias de hoje? Meu querido, hoje todos nós entendemos e sabemos quem é Deus. Deus estava se revelando àquelas pessoas naquele período. Então, por diversas culturas, diversos meios e deuses que existiam para tudo, as pessoas não entendiam quem era Deus e como Jesus poderia estar com Deus, como Jesus poderia ser esse Deus. Então é por isso que você vai ver em meio ao início da igreja, muitas ações miraculosas, muitas ações sobrenaturais, porque era uma forma de Deus se apresentar àquelas pessoas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus atuando da mesma forma, livrando o povo de situações miraculosas, de forma miraculosas, sobrenaturais. Você vai se lembrar da mais conhecida de Moisés, as 10 pragas no Egito, o abrir do mar, e assim nós vemos ali com Josué, o Jordão secando para que eles pudessem passar, Jericó, uma cidade fortificada, vindo ao chão, as batalhas que eles enfrentaram, e assim nós vemos ali também com os juízes, e nós vemos com os profetas, eles vindo e trazendo a palavra, e ali quando o povo se afasta então de Deus, há esse cessar de miraculagem, de milagres e de sobrenatural. Uma das explicações, porque talvez nós não vemos isso tão intensamente, é porque o povo está afastado de Deus. E a outra é porque todos nós já entendemos e sabemos quem é Deus. Todos nós já tivemos a oportunidade de entender e de ouvir algo sobrenatural acontecer. Mas muitos acreditam que nos finais dos tempos nós voltaremos a ver essas coisas. Muitos acreditam que com a perseguição da igreja, com a retomada da perseguição da igreja, nós veremos sinais como esse. E quando você vai para lugares onde já há essa perseguição, África, Oriente, nós vemos ali muitas ações sobrenaturais acontecendo. Porque essa é uma forma de Deus se revelar às pessoas. Essa é uma forma de Deus revelar ao seu povo e demonstrar o seu poder. O problema é que nós esperamos coisas miraculosas como essa, uma cena de alguém sendo livrado. Mas olhe para a sua vida. Quantos milagres você já passou? Quantas ações sobrenaturais Deus já fez em sua vida? Talvez você nunca foi retirado de uma prisão, glória a Deus por isso, né, que você não foi preso. Talvez você fale, nunca um anjo do Senhor apareceu na minha frente, nunca eu vi algo tão tremendo acontecer. Talvez você esteja olhando um cenário místico aqui, mas quantas ações sobrenaturais que não dependiam de você, não dependiam da sua força, não tinham nada a ver com a sua capacidade, aconteceram na sua vida. Quantas coisas, meu querido, Deus tem feito sobrenaturalmente na sua e na minha vida, e nós não temos percebido, porque elas não parecem ser grandiosas demais, como o fato de Pedro ser liberado daquela prisão. Se você está aqui, meu querido, você já passou por um grande milagre, sobreviveu a uma pandemia, sobreviveu a um cenário difícil, onde nós perdemos pessoas especiais e queridas.
do nosso meio. Você talvez já passou por grandes outros momentos de sobrenatural. E quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua vida, você fala, puxa, aqui Deus atuou, aqui Deus moveu. Aqui eu não tinha mais saída, eu não tinha mais expectativa, eu não tinha mais esperança. E Deus atuou. Então, Deus continua agindo de forma sobrenatural, amém? Amém ou não, meu querido? Mas talvez não seja tão mística, não seja tão grandiosa como essa que nós vemos no livro de Atos. Porque era outro contexto. Mas Ele continua atuando, dia após dia, na minha e na sua vida. E Ele só não atua mais porque muitas vezes nós estamos nos afastando dEle. Porque muitas vezes nós estamos silenciando a voz dEle. E nos afastando dos caminhos dEle. Pedro tem uma grande experiência, porque o texto diz que até ele chegar na rua, ele não sabia se aquilo era verdade ou aquilo era um êxtase que ele estava tendo. Era uma ação, uma visão que ele estava tendo. Lembra? Pedro já passou por algo semelhante, quando ele está ali e um lençol desce sobre ele com animais dizendo come, e então ele é enviado até a casa de Cornélio. Nós falamos alguns cultos atrás sobre isso. Ali ele estava tendo uma visão do Senhor. Aqui, agora, nesse momento de prisão, ele também pensa, uau, estou sonhando, estou tendo uma visão daquilo que Deus pode fazer. Mas ele vai dizer o texto que ele cai em si, que ele entende a realidade do que ele estava passando somente depois. Tamanha era a glória de Deus sobre aquela situação, tamanha era a sobrenaturalidade daquilo que ele estava passando. E o que isso tem a ver, meu querido, o que isso precisa nos direcionar nesses dias? É entendermos, meu querido, que Deus está querendo se revelar a nós. Dia após dia, Deus está querendo nos mostrar, Deus está querendo falar, Deus está querendo atuar em nossas vidas. Mas talvez nós não estejamos atentos àquilo que Ele está fazendo. E aí nós esperamos algo grandioso acontecer, sendo que em pequenos detalhes Deus já está atuando em nossas vidas. Essa é uma imagem de uma libertação que Pedro passou. A Bíblia vai nos mostrar inúmeras imagens de pessoas sendo libertas. Porque esse é o sentido quando Cristo vem à Terra para nos libertar dos nossos pecados. Então a Bíblia vai relatar muitos desses fatos para que nós possamos entender que esse foi um dos papéis que Cristo teve de nos libertar. É por isso que você vai ver uma ênfase nas histórias e eles foram libertos, não só para demonstrar a grandeza e o poder de Deus, mas para todo momento nos mostrar que Deus está nos libertando, que Deus tem um propósito em nos fazer livres. Livres do quê, meu querido? Do pecado. Livres, meu querido, do mau caminho, do desejo pecaminoso que há em nós. Mas quantas vezes nós estamos acorrentados aos nossos pecados, às nossas ações? Quantas vezes, meu querido, nós não queremos ser libertos daquilo que sabemos que é errado? Lutamos contrário àquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Já pensou se Pedro tivesse resistido àquilo que estava acontecendo? É o Espírito Santo, é a glória de Deus, é o agir de Deus movendo em nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos insensíveis àquilo que Deus está fazendo. Estamos insensíveis aos sinais que Deus está agindo em nossas vidas. Nós estamos esperando um anjo aparecer, mas talvez Deus está falando contigo através das mensagens, talvez Deus está falando contigo através de circunstâncias, através de pessoas. Mas você está esperando algo grande demais acontecer, para que então haja uma mudança em você. Querido, Deus não precisa atuar assim, Ele já está atuando. O que você precisa é estar sensível à voz dEle, entender e confiar no que Ele está fazendo na sua vida. Tem alguém aqui que está me entendendo, pode dar uma glória a Deus? Então Pedro é liberto. Pedro chega então e sai dessa prisão. Pedro então ele vai em direção à igreja. Pedro sai, o anjo some e ele pensa, para onde eu vou? Para que lugar eu vou fugir, eu vou me esconder, o que eu vou fazer? Pedro vai até a igreja. Pedro vai até o lugar onde as pessoas estavam reunidas, orando por ele, clamando a Deus pela vida dele. Pedro vai então, meu querido, no lugar mais seguro aonde ele poderia ir, que está lá no versículo 12. Então, considerando isso, foi a casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos,
onde muitos estavam reunidos e oravam. Meu querido, Pedro vai então a essa casa, muito provavelmente, meu querido, era a casa de João Marcos. Era a casa, meu querido, aonde eles estavam reunidos, orando e clamando a Deus. Esse provavelmente foi o primeiro lugar aonde a igreja primitiva se reuniu. Muitos acreditam que era nesse mesmo lugar que eles estavam ali, os 120, orando no dia de Pentecostes. O cenáculo era a parte superior, uma grande sala então que havia nas casas. E ali as pessoas estavam reunidas, orando e clamando pela vida de Pedro. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam incessantemente orando por eles. Que eles estavam constantemente, eles estavam intensamente orando por Pedro. Porque eles sabiam que assim como Tiago tinha morrido, Pedro também iria morrer. Herodes Agripa estava interessado em matar Pedro. E a igreja, então, as pessoas ali estão orando por ele. As pessoas estão reunidas em um único propósito, orando e clamando pela graça e o favor de Deus sobre a vida de Pedro. A comunidade, a congregação, eles estavam ali, meu querido, neste lugar, orando, clamando, buscando que Deus agisse sobre a vida de Pedro com uma grande libertação. E é o que nós vemos acontecer. Sabe qual é o problema, meu querido? Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós olhamos, meu querido, para o cenário do dia de hoje, da igreja nos dias de hoje, quando nós falamos sobre uma vida de oração, quando nós falamos sobre você estar em oração constantemente, é uma grande dificuldade, porque vem o dia a dia, as tarefas, os afazeres, as distrações. E aí nós nos perdemos na disciplina espiritual, e aí nós nos perdemos na nossa rotina, na nossa vida de oração. E passamos a viver de forma religiosa, seguindo ritos, seguindo instruções, métodos e coisas. Sabe, o líder da igreja, Pedro, não estava lá. Não houve uma mensagem de Pedro na prisão, um vídeo de Pedro na prisão, dizendo assim: ei galera, eu estou preso, orem por mim. A comunidade, a igreja, as pessoas foram tomadas da consciência e foram lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, orar por ele. Talvez um disse ao outro: ei, vamos orar por Pedro, ele corre risco de vida. Vamos nos ajuntar e orar. Querido, muitas vezes as pessoas esperam da figura de alguém para que as coisas aconteçam. Quando nós, como igreja, meu querido, tomamos esse novo caminho, esse novo passo, nós queremos que você entenda a sua responsabilidade de orar. Que você entenda a sua responsabilidade em relação aos seus irmãos que aqui estão. Que você entenda a sua responsabilidade em relação a essa igreja. Essa igreja não é minha, essa igreja não é de ninguém, essa igreja é de Cristo, mas nós assumimos um compromisso com Cristo, dizendo que então faríamos a obra dele através desse instrumento chamado Igreja Braver. E muitos talvez, meu querido, nesse tempo, estão deixando suas responsabilidades de lado. Nós precisamos voltar à essência da igreja primitiva e entender que é um compromisso de todo mundo. Não estavam só os apóstolos orando, não estavam só os líderes da igreja orando, estavam todos orando pela vida de Pedro. Intensamente, incansavelmente, eles estavam orando. Até que algo acontecesse, ou até que Pedro morresse, ou até que Pedro fosse liberto. Qual foi a última vez, meu querido, que você orou pela sua vida? Não, pastor, eu oro todos os dias. Glória a Deus. Qual foi a última vez que você orou pela vida de alguém, além da sua família? Qual foi a última vez, meu querido, que você orou pela vida dos seus irmãos, da igreja? Qual foi a última vez, meu querido, que você orou pela sua igreja? Nós não estamos falando aqui desse lugar. Nós estamos falando da comunhão que há entre nós. Quando nós falamos de igreja, meu querido, nós não estamos falando do CNPJ, nós não estamos falando da placa Braver, do símbolo Braver, das 4 paredes desse barracão. Nós estamos falando de nós aqui. Quando foi a última vez que você orou por alguém da igreja? Quando foi a última vez que você se preocupou com alguém da igreja? Você viu a pessoa não estava aqui, você se preocupou com ela. Você orou por ela, você mandou uma mensagem para ela. Ah, isso aí é o papel do pastor, isso é o papel da galera que ora da igreja, o pessoal do devoção. Não, meu querido. A igreja, as pessoas estavam reunidas naquele lugar, orando pela vida de Pedro. Todas elas. Querido, nós precisamos despertar como igreja para uma vida de oração. Nos finais dos tempos, meu querido, o que vai nos restar é somente isso. O que aquelas pessoas poderiam fazer por Pedro, naquele momento de grande perseguição? Nada, a não ser orar por ele.
Elas não tinham como levantar uma revolução, elas não tinham como gerar uma revolta armada, ir ao lugar onde Herodes ficava, levar em cartaz. Não, elas iam ser mortas também. A única coisa que restava para aquelas pessoas era se reunirem e clamarem e orarem por Pedro. Há cenários, meu querido, que eu e você não podemos fazer mais nada, a não ser levantarmos e orarmos por aquilo que está acontecendo. O grande problema é que muitas vezes nós não nos comprometemos com isso. Puxa, pastor, mas a minha vida é muito corrida, mas eu tenho coisa demais. Ok, meu querido, mas nós precisamos voltar à essência da igreja primitiva que se reuniu para orar, aclamar por um sobrenatural de Deus, uma libertação, algo extraordinário acontecesse sobre a vida de Pedro. Ah, Deus respondeu porque eles estavam orando, meu querido. Deus respondeu. E aquele povo estava em compaixão e amor pela vida de Pedro, orando por ele. Nós precisamos agir pela fé e orar é uma resposta de fé. Mais do que sair fazendo coisas, nós precisamos orar. Essa é a maior resposta de fé que nós damos. Quando nós oramos, clamamos e dependemos da graça e do favor de Deus em nossas vidas. Ah, mas eu não sei orar. Orar, meu querido, é se derramar diante de Deus, é apresentar o seu coração diante de Deus, é falar com Deus aquilo que você está pensando, sentindo e passando. É você abrir o seu coração para Deus. Então Pedro chega naquela casa, nós vemos aqui até um relato, engraçado, a menina que foi lá ver quem estava na porta, ficou tão empolgada que Pedro tinha chego, saiu avisar a galera, esqueceu Pedro lá fora. Mas nós vimos uma resposta quando o povo estava ali reunido, ou clamando a Deus. Quando nós nos reunimos para clamar a Deus, meu querido, Deus responde. Deus age, conforme o querer dele, não o nosso. Orar, meu querido, com fé e entender que você está pedindo para que Deus estabeleça a vontade dele. Mesmo que a vontade dele seja diferente da nossa. Então, nós precisamos retomar a essência, meu querido, de orar para que Deus estabeleça o seu querer. Esse é um ano extremamente conturbado, meu querido, com eleição, uma série de coisas acontecendo. Guerra lá, e tudo isso que está acontecendo. Muitas distrações vão começar a acontecer, meu querido. Copa do Mundo vai ser uma grande distração para aquilo que vai estar acontecendo. Mas nós, como igreja, meu querido, não podemos estar distraídos. Nós precisamos estar juntos, orando, clamando a Deus. Nós precisamos entender a importância disso, meu querido. De estarmos juntos, orando e clamando a Deus por aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Por aquilo que é a vontade dEle sendo estabelecida. Assim como esses homens ali estavam. E aí nós vemos então na sequência, Pedro foge, vai até um outro lugar. O rei Herodes então descobre no outro dia que Pedro tinha sido liberto e ninguém sabia explicar. Os soldados, coitados dos soldados, meu querido, que estavam na escala daquele turno, não sabiam o que dizer, como aquilo tinha acontecido. Mas um grande momento de temor ali veio sobre eles. Um grande momento, meu querido, de enaltecer o nome de Deus veio sobre eles. Porque eles tiveram que reconhecer que foi algo sobrenatural que aconteceu. Eles tiveram que reconhecer que foi uma ação de Deus. Então Herodes, talvez vendo que não tinha dado certo seu plano, ele vai resolver um outro conflito. E eu termino já com essa parte. Ele vai resolver um outro conflito. E o texto vai dizer mais para o final ali, para encerrar, meu querido, que ele vai até aquela região, as pessoas ali se sujeitam a ele, enaltecem a ele, e ele se engrandece em meio ao povo. E numa ação de julgamento, numa ação de condenação, numa ação de demonstrar o seu poder, a sua glória, a sua majestade, Deus vem e acaba com a vida de Herodes. Deve ter sido uma coisa muito louca. Alguns estudiosos relatam esse momento e os comentários desse relato são extremamente impactantes. Aonde o rei, imagina o rei em todo com a sua pose, é comido por vermes. Ali, meu querido, nesse momento, porque a Bíblia reforça então essa história, para demonstrar que sobre a igreja primitiva, sobre aqueles homens, o cuidado e o favor de Deus estava sobre eles. Para demonstrar para nós, nos dias de hoje, que quando as coisas exteriores parecem fora do nosso controle, nós precisamos lembrar que elas não estão fora do controle do Senhor. Acho que você não entendeu isso, meu querido.
Isso nos reforça e nos faz entender que muitas vezes nós vamos perder o controle das coisas. Muitas vezes nós vamos olhar para cenários do qual nós não sabemos o que fazer, que nós não conseguimos entender, mas isso tem que reforçar algo dentro de nós, que talvez e que bom está fora do nosso controle, mas não e jamais nunca estará fora dos controles de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Se assim nós cremos e confiamos nele, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor e soberano sobre tudo. Cabe a nós simplesmente confiarmos nele. E essa palavra é tão simples, mas é tão difícil. Confiarmos na soberania de Deus. Confiarmos que mesmo que as coisas estejam fora do nosso controle, jamais estão fora do controle dele. Quando nós lemos um texto como esse do capítulo 12, nós somos chamados a entender que Deus já está agindo em nossas vidas, que Deus continua a agir nos dias de hoje e que as coisas jamais perdem o controle quando nós decidimos confiar nele, quando nós decidimos depender dele. E que o único papel que nós temos é de continuar obedecendo a ele, orando, respondendo que confiamos nele através de uma vida de oração, demonstrando que dependemos dele através de uma vida de oração e continuar fazendo aquilo que ele nos chamou a fazer. A igreja não parou. O texto vai terminar dizendo que Paulo e Silas, Paulo e Barnabé retornam da missão em que eles estavam chamados a cumprir. Talvez você olhe para os você olhe para as dificuldades que você passa, você olhe para o cenário à sua volta e você pense, eu vou parar, eu vou diminuir aqui, eu vou diminuir ali, eu vou tirar o pé daqui, eu vou tirar o pé dali. A igreja primitiva nunca parou de fazer aquilo que eles foram chamados a fazer, serem testemunhas de Cristo. E eu não estou falando, meu querido, de ativismo de igreja, eu estou falando de você ser um cristão aonde Deus te colocou. Eu estou falando de você continuar e permanecer na missão que Deus te deu, de ser um testemunha, um seguidor de Cristo lá na sua família, lá no seu trabalho, lá, meu querido, na sua rua, no seu bairro, aqui dentro da igreja, com seus irmãos, independente do cenário, independente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor. Mas que você continue a sua missão, meu querido. Que você continue o seu chamado, que é de conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Que você continue sendo um seguidor, um discípulo de Cristo, porque é isso que Cristo nos chamou a fazer. É isso que Cristo nos chamou a ser, meu querido. Como você faz, aí é você e Ele, aí é com os dons e com as habilidades que Ele te deu. Mas continue fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Continue confiando, continue, meu querido, agindo na direção daquilo que Deus tem para a sua vida.